Daqui a pouco, no finalzinho desta tarde, estou falando com vocês aqui 4 horas e 20 minutos de sexta-feira, dia 16 de setembro. Pois bem, daqui a pouco, no finalzinho da tarde, no Largo Glênio Pérez, aqui de Porto Alegre, esse Largo Glênio Pérez fica localizado praticamente na frente do mercado público, ao lado da Prefeitura Velha aqui de Porto Alegre. Ali o Lula vai promover um comício. Vem aqui ao Rio Grande do Sul apoiar as candidaturas de Olívio Dutra e ao Senado, e o deputado estadual Edgar Preto para o governo do estado. O Olívio para o Senado está bem pontuado. Algumas pesquisas indicam que ele está à frente do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Outros indicam que o general Mourão está à frente do Olívio Dutra. O general Mourão é meu candidato. O Edgar Preto para governador, então, quase não aparece nas pesquisas. Tem um desempenho pífio porque a disputa mesmo aqui no Rio Grande do Sul para o governo do estado está entre o deputado federal, ex-ministro do Bolsonaro, candidato do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, e o tucano, ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. As pesquisas também, ora o Onyx está na frente, ora o Eduardo Leite está na frente. Está polarizado de qualquer maneira. Está muito polarizado. Bom, senhores, mas eu não vim aqui falar, claro, sobre o comício do Lula no finalzinho desta tarde aqui em Porto Alegre, nem sobre a sucessão estadual e a disputa pelo Senado, mas vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito do PT, Partido dos Trabalhadores. Me ocorreu de falar agora sobre isso porque, claro, o Lula está aqui em Porto Alegre, nesse momento, nesse finalzinho de tarde aqui. E o que eu quero, é justamente porque estamos há 15 dias também de uma definição crucial para os destinos do Brasil, é que eu resolvi fazer o lançamento desse livro aqui meu, que eu escrevi, sobre a experiência inicial mais importante que o PT teve no Brasil, numa capital, que foi Porto Alegre. Eles estiveram no comando da prefeitura de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, o Rio Grande do Sul tem 12 milhões de habitantes, e uma prefeitura importante a de Porto Alegre. Eu fui já secretário da Fazenda da Prefeitura de Porto Alegre, sei o que ela significa. Também fui secretário da Indústria e Comércio aqui de Porto Alegre. E sou cidadão honorário de Porto Alegre desde o ano passado. Bom, então eu vim aqui falar sobre esse livro aqui, Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Na terceira edição, é a terceira edição. E vou lançar, por isso que eu estou falando aqui para vocês esse livro, vou lançar esse livro aqui com sessão de autógrafos na segunda-feira. Se quem estiver me vendo aqui for de Porto Alegre, ou da Grande Porto Alegre, está convidado desde agora a aparecer no Biermarkt. Biermarkt, que é um bar, um restaurante que fica localizado no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Vai ser às 18 horas. Vou estar ali às 18 horas, recebendo os amigos, conhecidos, quem gosta, entre aspas, do PT também. Eu estou brigando com o PT aí desde que Olívio Dutra foi o primeiro prefeito desta capital do PT, aqui eleito em 1988. Em 1989 ele assumiu. Depois dele foi prefeito de Porto Alegre o Tarso Genro, depois foi prefeito de Porto Alegre o Raul Ponte, depois o Tarso se reelegeu de novo e não terminou o mandato. Quem ficou foi o vice dele. Então estou falando sobre essa experiência aqui, porque quando concluiu esses 16 anos do domínio petista aqui em Porto Alegre, no primeiro dia, no dia 1º de janeiro de 2005, quando o Fogaça derrotou os candidatos do PT, era do MDB, ainda hoje, o senador Fogaça, ex-senador Fogaça, eu disse para o Fogaça, olha, no dia 1º de janeiro de 2005, quando você entrar na prefeitura, eu quero entrar junto, hein? Porque eu já estava pensando em fazer esse livro aqui. É um livro de 400 páginas, E conta tudo sobre essas administrações do PT em Porto Alegre. Olha
Acho que eu já disse para vocês aqui que eu não descobri nada de corrupção nesses 16 anos do PT aqui em Porto Alegre. Eu tenho que ser justo, né? Eu não posso dizer, é corrupto. Não é por aí, não foi por aí, né? Aliás, esse é o outro aspecto do PT, né? Que é a má gestão, né? Eles são incompetentes, né? A Dilma, por exemplo, ela caiu. Não, aliás, eu substituí a Dilma como secretária da Fazenda aqui em Porto Alegre no governo do prefeito Colares, né? Eu substituí. E a herança que ela me deixou ali, depois eu fiz uma narrativa, inclusive na campanha do José Serra, para presidente da República, dizendo isso aí, olha, vai ser um desastre. Vocês procurem no Google ali. Políbio Braga fala na campanha do José Serra para presidente da República. Deve ter um vídeo ainda, há pouco eu olhei no Google e vi, tem um vídeo meu ali, em que eu digo exatamente isso. Olha, eu substituí a Dilma Rousseff como secretária da Fazenda de Porto Alegre em 1988. Nos últimos meses, eu era secretário da Indústria e Comércio, o prefeito me chamou e disse, olha, a Dilma quer ir embora, não quer nem passar o cargo, ela quer ser coordenadora da campanha do marido, na época o deputado estadual Carlos Araújo, para prefeito de Porto Alegre. Perdeu, claro, perdeu a eleição, né? E eu substituí a Dilma ali. Na hora até eu não percebi muito, mas olha, estava um rombo financeiro fantástico ali na prefeitura ali, né? Eu culpo, claro, sempre o secretário da Fazenda, mas eu não deixo de culpar também o prefeito, né? O Colares, ele era um caso sério ali, o Colares aqui no Rio Grande do Sul. Bom, mas enfim, fiquei ali com a Dilma, né? Mas eu narro, no entanto, pormenores, assim, da má administração do PT em Porto Alegre, né? Eu até fico contando aqui, logo de cara, que o que foi esse governo, né? O que foram os governos deles, né? A desordem financeira, o orçamento participativo, que foi um embuste das administrações do PT, que continua até hoje, é um embuste total, né? Porque o orçamento participativo tinha a ideia de fazer com que as pessoas comuns participassem de assembleias e definissem como é que o orçamento deveria ser aplicado numa determinada cidade. No caso, Porto Alegre, porque nasceu aqui o orçamento participativo. Aliás, nasceu em Pelotas, depois é que se notabilizou aqui pela execução em Porto Alegre. Mas o orçamento participativo sempre foi um embuste, né? Porque, na verdade, as pessoas eram convocadas a conversar, a decidir sobre menos de 2%, 3%, e ainda assim o PT não aplicava tudo, né? Fala aqui sobre a intervenção nas empresas de ônibus aí, que custou 20 milhões de dólares para os contribuintes, porque tiveram que pagar depois, né? O próprio PT sobrou para os outros, né? Conto tudo, como é que foi a censura à imprensa nos governos do PT. Durante 16 anos, eu como jornalista, nem entrei na prefeitura. Nem adiantava entrar, não adiantava conversar com ninguém. Eles não conversavam, simplesmente, né? Só com os amigos. Eu tô brigando com essa gente desde 1988, né? Desde a eleição de 88 para prefeito de Porto Alegre. De lá para cá, eu não fiz outra coisa, né? A não ser sempre denunciar os esmandos dos petistas e agora dos lulopetistas, né? Nunca me enganaram. Eles realmente nunca me enganaram, né? Então esse livro aqui de 400 páginas aqui que estão à disposição de vocês, né? Inclusive contando aí como é que foi no finalzinho da administração, a ordem lá dentro, nenhum secretário passou, por exemplo, o cargo para outros, né? Eles negaram a passar o cargo para os secretários montados pelo prefeito Fogaça, né? A ordem, inclusive, de todos eles era deletem os arquivos dos computadores. Eu fui ver pessoalmente, digo, não pode ser. Eles deletaram tudo, eles não deixaram relatório de nada. Ou seja, o prefeito Fogaça teve que buscar tudo que é informação anterior na memória dos funcionários estáveis que estavam ali, porque os outros tinham deletado tudo, né? Olha, que a ordem era não entreguem relatórios, não passe os cargos para os novos secretários, tirem do cargo todos os CCs. Muitos não quiseram entregar o cargo, né? Então foi um inédito flagelo que passou aqui por Porto Alegre, né? Depois disso eles nunca mais ganharam a eleição aqui em Porto Alegre para prefeito, né? Então na segunda-feira, às 18 horas, eu vou estar no Beer Market, ali no Moinhos de Vento, né? Vocês podem me acompanhar, o convite, inclusive, no meu blog, polibiobraga.com.br, né? Depois disso aqui, com base nessa experiência aqui,
é que o PT acabou ganhando 2 eleições aqui em Porto Alegre, também fez péssimas gestões, né, desastrosas, como foi o caso da Prefeitura de Porto Alegre, também no governo do Estado, e acabaram, no governo do Estado, já eu não poderia dizer assim, olha, não vou meter a mão nesse negócio de corrupção, né? Depois do tal do Clube de Cidadania aqui no governo do Olívio Dutra e dos governos do Tarso, do Estado, aí isso tudo foi preparatório para grande jornada do PT, noite adentro, noite nebulosa adentro, tenebrosa, né? Que foram os governos do Lula e da Dilma, né? Que, se vocês quiserem, tem ampla literatura a respeito do que foram os desastrosos 13 anos dos governos do Lula e da Dilma, né? Recomendando aqui para vocês, para começar, esse livro aqui que conta tudo sobre o mensalão, do Roberto Jefferson. O primeiro que foi contar para o Lula que o governo dele era corrupto, né? Roberto Jefferson, Nervos de Aço, está à disposição. Depois a Lava Jato, então, né? Na América Latina, primeiro no Brasil, ó, tá aqui, ó, né? O desmonte do governo corrupto do PT, dos governos corruptos do PT, né? A Lava Jato na América, ali no Brasil, aqui na... Aliás, ainda hoje, sexta-feira, estou falando com vocês aqui, saiu outra notícia aí de um acordo da Gol, olha só, a Gol, né? Um acordo da Gol com o governo americano, já tinha feito com o governo brasileiro, né? De pagar uma multa aí de 20 milhões de dólares pela roubalheira que fez no início do governo da Dilma Rousseff, envolvendo deputados, senadores, agentes públicos, né? Tá no meu blog, tá? Aliás, está em tudo que é site hoje, nessa sexta-feira, dia 16 de setembro, né? Esses escândalos não param, não cedem nunca, né? Sobre esse governo do Lula, daqui, ó, euforia e fracasso do Brasil grande, né? Aquela história das empresas campeãs, né? E depois a questão da Dilma, por que ela caiu, né? A anatomia de um desastre, que contém detalhes, né? Os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão da história, desde 1500. A Dilma não podia continuar, né? Como não continuou, caiu. Era um desastre, a anatomia de um desastre, né? E principalmente pela revelação disso aqui, ó, Perigosas Pedaladas, né? Isso tudo são livros que você precisa ler com atenção e entender direito o que foram esses governos aí, que não pode voltar ao comando do Brasil, né? E aqui o impeachment da Dilma, né? O próprio Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, aceitou encaminhar o pedido de impeachment. Ele conta como é que foi isso aí, né? O diário do impeachment. Tchau, querida. Então, senhores, olha, não se esqueçam então, hein? Quem estiver aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, segunda-feira, eu vou estar lá no Beer Market, tá? Vocês querem mais detalhes? Dão uma olhadinha no meu blog, polibrobraga.com.br, ali que vai estar endereço, tudo direitinho, horário. Eu vou estar lá numa sessão de autógrafos. Espero por vocês, né? Cada exemplar custa R$80, né? Se vocês quiserem encomendar aí de qualquer parte do Brasil, vocês também podem fazer isso aí, mandando um e-mail para mim, para polibio@polibiobraga.com.br. Manda ali, eu mando o livro, você pode fazer o pagamento por Pix, né? R$80, né? Quem adquirir esse livro aí vai fazer a minha alegria, mas muito mais a alegria dos meus advogados, que estão toda hora tendo que responder essas ações penais e civis aí que movem contra mim, os lulopetistas incomodados com as críticas que eu lhes faço diariamente no meu blog polibiobraga.com.br. Me acompanhe ali. Eu quero dizer para vocês que vale a pena. Vão ler. Hoje é sexta-feira, hein? Amanhã é sábado, dia 17. Vou estar aqui com vocês todos os dias agora. Pelo menos até as eleições. Eu garanto para vocês que diariamente vou conversar com vocês aqui. Até lá.